I am the man who will fight for Jordana. I'll be the hero that you're looking for. Os anos 80, minha época preferida de filme e também de vida, porque eu nasci nela. Karate Kid, uma das melhores representações, certo, dessa época bem mais simples e meio estranha da vida humana. Um filme onde um moleque de 15 anos de idade aprende a virar homem, apadrinhado por um velho chinês que vira seu mestre na arte do karatê. A mais inútil das artes marciais do MMA, depois de taekwondo nas costas do velho barrigudo russo Sensei Seagal, muito antes daquele seriado horrível Cobra Kai, que começou até bom, depois piorou, e aí depois melhorou um pouco, depois morreu, como um velho na UTI que melhora um pouco só pra se despedir dos familiares e depois morrer. E também muito antes do filho do Will Smith tentar foder todo um legado cantando. Esse era outro legado que ele tentou destruir com a sua música. Mas nesse ele tentou destruir atuando naquele remake bem podre. Depois disso, o Didi idoso Kung Fu do Oriente Jack Chan tenta capitalizar mais alguns centavos com esse novo inassistível remake em cima da nostalgia de nós, pobres homens brancos da faixa dos 40 anos. E também, galera, vamos esquecer a pior continuação da franquia canon Karate Kid, com Meninas Não Choram, Hilary Swank e Zero Larusso. Antes disso, existiu o clássico supremo da Sessão da Tarde, que deu origem a tudo, o primeiro Karate Kid, com a melhor trilha sonora casada com o momento épico do filme, mas isso aconteceu, na verdade, no 2. Não tem nada de muito maneiro. Columbia Pictures, logos antigos fazem chapado super feliz. Vamos pra New York, New Jersey, Massachusetts, West Virginia, Califórnia, onde vemos uma jovem senhora se despedir do grupo de crianças que futuramente morreria nas mãos do palhaço It, naquele seriado que é meio bom. E aí assina o filme nessa cena bem super estranha. E aí vamos pra uma road trip de Ralph Macchiato, o millennial irritante, quando ainda ele era Gen Z dos anos 80, com a sua mãe, o típico Mel Gibson, máquina mortífera dos anos 80, com o cabelo e o cigarro na boca, naquele meme do Natal. Olha, eu vou te falar como era lerdo esses filmes antigos. A gente começa a ver eles super animado com aquele quê de nostalgia. E aí a gente se depara com meia hora deles andando de carro, onde nada acontece. Não, quer dizer, acontece, o carro enguiça, e aí eles empurram o carro. Vai logo! E aí mais meia hora de carro. E finalmente eles chegam, depois de 1 ano de filme, no condomínio Del Boca Vista. Del Boca Vista? Eu vou te falar, e a semelhança do jovem Daniel San com aquele garoto do Besouro Azul, Chola, é assombrosa. Menos na parte do talento, né mesmo, que o Chola só teve um. Enganar a Marquezine pra... Ou enganar a DC também, não é mesmo? Que nesse caso as duas coisas foram a mesma. E aí a mãe apresenta o seu novo lar, não é mesmo? Um motel fudido de beira de estrada, certo? Pra um bando de vagabundo que já desistiu de viver. E aí num surto trampista, não é mesmo? Daniel San agride gratuitamente o que ele acredita ser um imigrante legal. Mas, como todo bom mexicano, né mesmo, ele começa a tentar servir o americano carregando a sua bagagem. E depois de fazer amizade, né mesmo, com o simplório Ramon e de dizer pra ele que aquele chute idiota que ele deu foi karatê, não é mesmo? Aparece a velha do filme Sobrenatural e diz pra ele voltar pra casa e ir embora dessa merda de flat. E aí quando a torneira de casa quebra, não é mesmo? Larusso simplesmente presume que o cara encarregado de consertar é o sábio oriental, vivendo uma vida humilde no bairro da Liberdade. Enquanto, não é mesmo, o nosso querido oriental pega ingredientes literalmente no ar pra cozinhar alguma deliciosa culinária oriental. Um estereotipado senhor Miyagi Miojo, cercado aí por bonsai, rachis e uma faixa na cabeça do restaurante Temaqueria da Zona Norte, pra não ter dúvida, não é mesmo, de que nacionalidade ele é. E, pasmem, ele é encarregado também de consertar a pia, de verdade. E aí depois Larusso, não é mesmo, joga futebol brazuca no estilo americano na praia, e o estilo americano é correr sem rumo nenhum, chutando a bola de qualquer jeito pra qualquer lado. Até ele esbarrar, não é mesmo, na jovem Elizabeth Sapato, antes dela virar prost em Despedida em Las Vegas e dar leitinho pro Capitão Pátria, naquele outro seriado, do Esperam Molhar o Bico.
E aqui ela interpreta uma espécie de Piovânia do nosso querido Scooby Larusso. E ele impressiona ela, né mesmo? Fazendo aí exatamente 2 embaixadinhas. Depois disso, né mesmo? Esses Zé Farofa aí começam a esquentar linguiça na praia, aplaudindo o pôr do sol. E toda essa merda insuportável. A turma dos valentões, né mesmo? Chega pra encher o saco do pessoal. E aí vemos nosso querido Johnny Lawrence, que morreu como vilão, deu a volta por cima e viveu o suficiente pra virar herói. Igual sua versão BR. Del Becker? Então parece que Duas Caras errou quando ele falou aquele negócio naquele filme do Christopher Nolan, que também é um erro. Ou você morre herói, ou vive o bastante pra ver você mesmo virar vilão. E ele fica totalmente puto, né mesmo? Porque o Pleiba Larusso feto, né mesmo? Tá com a mina dele. E aí eles chegam, né mesmo? Com a turma dos virgens, dos legendários do múltipla escolha estrondando. Com as motos deles super podres na praia. Fazendo aí o típico moto explaining com a jovem cara de sapato. E eu vou te dizer, ela dá zero foda-se pro Capitão Pátria, sem poder. E ele, puto, acaba quebrando o iPod dela, que na época pesava 47 quilos. E aí uma briga explode na praia e Larusso é humilhado com uma sucessão rápida do golpe rasteira de otário, quem caiu tá no plenário. É um golpe. Crítica social foda. Eu tentei enfiar os dois no mesmo. E aí, terminando aí, Larusso, né mesmo, com uma sequência de karatê de cu é rola na cara dele, que ele tá pouco se fudendo pra esse karatê merda do Larusso. Dando uma lição de humildade no jovem Felipe Feto Larusso. E aí, depois de Elizabeth Sapatos, né mesmo, perguntar aí pra Johnny dado pra você por que ele não bate num homem de verdade igual ela, o astral do luau, o esquerdopata do violão na praia baixou legal. Escondendo, né mesmo, totalmente os hematomas aí do relacionamento abusivo aí, com os punhos de basicamente qualquer um que tente bater nele, usando óculos escuros. E aí Larusso chega pra estudar no Mackenzie dos anos 80, que na época ainda era um colégio, pois no futuro virou uma faculdade. E aí na aula de educação física a gente pode ver que o Mackenzie daquela época era muito parecido com o de hoje em dia, composto apenas de alunos brancos. E aí Elizabeth, né mesmo, flerta com Larusso, mostrando por que ela tem sapato no nome, aprendendo rapidamente a fazer embaixadinhas. E aí depois a gente tem mais tensão sexual hormonal juvenil em forma de porradaria no Brazilian Soccer. E aí depois, usando a internet da época, que era chamada de livros, ele tenta aprender luta da pior forma possível, lendo. Learn from books. Interrompido pelo Sr. Miyagi, que finalmente veio consertar essa porra dessa pia. Ele demorou tanto porque ele tá no fuso horário japonês, talvez. E aí, depois de identificar só pelo chute de qualquer jeito no ar que essa merda aí é karatê, né mesmo? Miyagi acaba zoando ele, dizendo que a segunda temporada de Cobra Kai é horrorosa. E aí, depois de mais linguiça no colégio, e da gente conhecer o único aluno negro do Mackenzie por exatamente 2 segundos, Lisa Simpson's Sapatos continua sua crise de afliceta explícita por losers como Larusso, jogando na conversa que Johnny era o namorado dela, claro. Because it's over. Over. Wait, how over? Weeks. Depois, sem querer, né mesmo, Larusso entra no dojo mais maneiro do mundo, onde o instrutor já realmente matou pessoas na guerra, e não é só gogó, tipo Vanderlei Silva. E lá, né mesmo, ele escuta valiosos ensinamentos numa aula de artes marciais legendária redpiliana, Andrew Tateana, para jovens super frustrados. Bater com força, sem piedade. Que era meu lema na adolescência. E eu não tô falando de luta. E quando ele vê que Johnny Lawrence Fishburne é um dos alunos, né mesmo, ele vaza igual um frangote assustado. You chicken McFly? Chicken McFly. You are chicken McFly. E aí depois na rua, né mesmo, ele é desafiado por Fishburne e sua gangue pra uma corrida de motocicleta versus a Monarch dele. Em mais um debate da net, 30 motociclistas versus um Monarch. Depois de todo fudido e mais puto que o STF, nesse caso Larusso, né mesmo, joga a Monarch dele no lixo e descarrega na mãe. All you want to hear is how great it is out here. Well, maybe great for you, but it sucks for me. I hate this place. Uma guerreira mãe solo que tá tentando criar um filho sozinho. Essa merda de mundo machista, né mesmo? Quando o senhor Psicoceta Miyagi escuta só a parte da mãe solteira, ele logo se interessa em ajudar, não é mesmo? Logo depois, Larusso é presenteado com lata velha da sua bike, passando de Monarch pra Caloi, agradecendo Miyagi imediatamente. Thank you.
Welcome. E Miyagi tá fazendo alguma coisa estereotipada, americana, tipicamente japonesa, como bonsai. E aí depois ele ensina Larusso, certo, a mentalizar uma árvore na mente dele, igual fazem todos os moradores de São Paulo. Think only tree. Pra ele aprender a fazer o tal bonsai direito. E aí a mãe dele chega e fica super feliz de ver Felipe Larusso Neto e sua nova amizade com o zelador esquisito, o coroa japonês do prédio. E assim uma linda amizade floresce, a típica dos anos 80, esquizoide. Com eles furando abóbora juntos pro Halloween, é óbvio. E aí depois de ir na pior festa de Halloween desde o último filme da franquia Halloween, Halloween Ends, e talvez o pior filme já feito na face da Terra, ele vai pra festa de Halloween fantasiado de chuveiro. E de algum jeito, Larusso, com essa fantasia ridícula, arrasta Elisa Sapatos, né, mesmo pro chuveiro, porque ela gosta dessa merda patética. E aí Daniel, extrema-direita Larusso, resolve então ligar a mangueira em cima do maconheiro Johnny Drogas, porque ele acabou de apertar o pior pastel do mundo. E não satisfeito, ele provoca um acidente de trânsito. E a gangue de Johnny aí, fantasiados de cisne negro, perseguem o vagabundo Larusso com sede de vingança, ao meu ver, totalmente justificada. E apanha mais do que uma mãe falei visitando alguma universidade federal. Welcome! E é quando o stalker Sr. Miyagi resolve interferir e provar que idade é só um número quando se trata de amizade dele com um moleque de 14 anos. E também quando se trata de enfiar a porrada em vagabundos estilo Holly Weird. E aí depois de levar o jovem Larusso pro seu cafofo de ninja e não pro hospital ou polícia, como seria o normal, não é mesmo? Eles bebem chá de Miyapika Miyagi e Miyagi revela a origem do karatê. Mão é cara e T, minha mão na tua cara. Karatê. Corte. Hand. E aí, depois de ter mandado 7 vagabundos direto pro hospital, ele fala pra Larusso que não vai ensinar porra nenhuma, porque violência nunca é a solução. É mesmo. Percebi. Mas depois de 5 segundos ele muda de ideia e diz que beleza, e já começa com a filosofia milenar de boteco dele. Karate never here. E aí no dia seguinte, quando eles chegam na academia Casca Grossa, eles estão encenando o filme Desejo de Matar em forma de treino. E já de cara, um dos alunos é humilhado e subjugado porque olhou para outro macho que chegou na área. E também presenciam uma graduação de faixa que consiste em assassinar um dos alunos. Finish him. Ele fala bem isso. What are you looking at? Finish him! E aí depois de terminarem o juramento do Bop, não é mesmo? Sem perdão, dedo no gatilhão. Eles vão cumprimentar Larusso e Miyagi. E aí Miyagi pede, certo, pro chefe dessa academia não mexer com quem tá quieto. Pra deixar Larusso em paz, porque 5 contra 1 é vacilo. Tenta dizer isso pra mim, na minha adolescência. E logo ali, né mesmo, ele acaba inscrevendo Daniel San na luta de celebridades da época, certo? Abrindo aí precedente pros clássicos de hoje em dia. Bam Bam! Não, esse não. Não esse. Eu disse perfeição. Perfeito. E se eles peidarem pra essa luta Miyagi e Larusso, né mesmo? Sensei Becker Sr. vai chamar o Ice pro Sr. Miyagi. E agora o treinamento de verdade vai começar, porque esse filme tá bem... Quando Miyagi leva o jovem Larusso pro centro isolado de treinamento. E aí depois de uma breve lição aí de como se comportar nos tempos políticos atuais, não é mesmo? Direita seguro, esquerda seguro, meio não. Right side, safe. Walk left side, safe. E que no karatê é igual à política, certo? E aí depois de batizar Larusso, certo, com apropriação cultural e dizer que ele não pode questionar porra nenhuma, ele está pronto. E agora o treinamento começa com reparação histórica, fazendo o ocidental Larusso lavar e depois encerar dezenas de carros, usando a técnica oposta aos caras que oferecem para lavar o seu vidro no sinal vermelho, que é jogar mijo sujo no vidro do seu carro. Põe cera, mão direita, tira cera, mão esquerda. Hoje também, chaps. Põe cera, mão esquerda. Tira cera, mão direita. Eu não tô ouvindo nenhum movimento. Eu vou te falar, já é uma aula menos picareta que aquele curso de stand-up do Fábio Lins. E aí depois de Larusso encerar todos os carros do jogo Máfia,
já é noite. E aí Miyagi, né mesmo, tá meditando com o app Calm Me, Mr. Miyagi. E aí no Mackenzie, Larusso tá que nem pinto no lixo, né mesmo, porque ninguém pode tocar nele graças a uma medida cautelar que impede os legendários de encostarem nele até o torneio, deixando o caminho livre pra ele sair com a filhinha de papai, Vanessa Shields. E aí o desafio agora vai ser os pais dela, né mesmo? Os justos, que odeiam pobre. E ele é mais pobre que muqueca de bigode. Foda-se, não faz nenhum sentido. E aí no primeiro date os dois vão no Hop Hari, uma versão americana do Hop Hari, né mesmo? Igualzinho, menos a parte de todas as mortes que acontecem no Hop Hari original. E aí uma montagem dos dois em vários brinquedos deixa claro pra gente que os dois estão in love. E aí depois mais treinamento, agora com a lixa. O que é lixa? Isso é lixa. Hare Krishna, Hare Krishna. Você olhou porque você é curioso. Parabéns. E também a aula de como se deve comer nas ruas da Índia. E aí Daniel San consegue de primeira pegar a mosca com um pau. Hey, Mr. Miyagi, look! Seguido por pintar a cerca da casa de Miyagi. Depois de todo esse começo de treino, Minha Casa, Meu Karatê, que na verdade ensina disciplina e preparo físico, não é mesmo? Parecido com o programa original também. E aí Daniel já tá puto com farofa e ainda tem que pintar a casa toda do Miyagi, não é mesmo? E quando ele diz, chega dessa merda, Miyagi faz um reiki totalmente bolado no Jiraiya e manda ele mostrar cera na direita e cera na esquerda. E todos esses movimentos de limpeza e reforma de casa eram movimentos, pasmem galera, de karatê. Por isso que foi tão difícil enfiar a porrada nos empreiteiros que trabalhavam na minha casa, que na verdade eles praticavam karatê. E eu tentando brigar com eles porque eles atrasaram a obra. E aí depois Larusso tem que passar meia hora dentro do mar gelado de Ipanema sem morrer de hipotermia ou ser acertado por toletes de merda flutuante na cara, não é mesmo? Enquanto o senhor Miyagi aí se equilibra num cagalhão deixado pelo gordão da XJ, e aí um cara usando um boné do Maga decide ser totalmente racista com o senhor Miyagi. Kindly do it yourself, Mr. Moto. E Miyagi, certo, pra mostrar que não tem medo de Mags, quebra 5 garrafas de Brahma de uma vez só na frente dele, fazendo os caipiras, All American Rednecks Motherfuckers mudarem de ideia e agradecerem Miyagi por não ter que beber mais essa merda. E aí depois o treinamento continua com a gravação do clipe I'm on a boat, I'm on a motherfucking boat. E agora na festa de Carlinhos Maia, Elizabeth Sapatos decide que tá beijando Laurêncio das Arábias, enquanto Cook, Larusso Felipe Feto apenas observa. E Larusso acaba se cagando nas calças de tristeza. E todos riem. Ele tá todo cagado, inclusive eu. Se consolando depois com Miyagi, não é mesmo? Podemos ver parte do treinamento, Kung fudido da cabeça, bebendo e cantando blues japonês. E aí a gente pode ver que Miyagi sofreu muito com os acontecimentos do filme Oppenheimer, não é mesmo? Assim como todos que tiveram que assistir o filme Oppenheimer anos depois. E aí depois da ressaca eles retornam ao treinamento estilo Yoda e Luke e comemoram o nível de Larusso na festa mais triste de aniversário do mundo, só 2 sacudos se presenteando. E aí ele recebe de presente de Miyagi o carro dirigido por Al Capone no filme Os Intocáveis. Choose. Tá com dinheiro, hein, Miyagi? Tá bem de grana tu, hein? E aí depois Miyagi cospe a melhor lição de vida, prevendo que Larusso vai apanhar igual galinha morta no torneio. Toda vida tem que ter equilíbrio. E aí depois no Hop Hari, né mesmo, Larusso tenta reconquistar Sapatos com seu novo carro, mas como toda boa feminista de iPhone, ela gostava justamente dele porque ele era pobre. Pra ela poder desfilar, né mesmo, o namorado mendigo troféu dela pros pais e no colégio. Mas ela acaba cedendo, né mesmo, aos encantos de loser russo, selando todo esse amor com o pior beijo do cinema, esperando, obviamente, que ele morra em breve no torneio. Namorado, troféu, mendigo morto. Que é bem melhor. E agora no campeonato temos aquele amistoso, o pré-ritual, né mesmo? Onde os dois lutadores fazem um bullying falado, constrangedor, tipo aquele do Davi Brito. E aí depois da mina dele ensinar todas as regras pra ele do campeonato em 5 minutos, porque ela é fã de Ultimate Championship, o torneio de colégio múltipla escolha está prestes a começar. Yeah! Mas com o suporte aí do seu mic pessoal e uma Adrienne, dessa vez gente boa, Larusso começa a vencer. E agora uma edição com a música performada por nosso querido John Mickleton ajudará o tempo a passar mais rápido, sem a gente ter que ver todas as lutas chatas. You're the best! You're the best!
Nothing's gonna keep you ever down, cause you're the best, and nothing's gonna ever keep you down, you're the best. Nothing's gonna ever keep you down, you're the best, you're the best. Como as músicas, algumas eram bem ruins nos anos 80. E aí, Laurêncio, né, mesmo avança, aparentemente matando todos os seus oponentes, certo? E os dois avançam cada vez mais, certo? No ranking ao som de You're the best, nothing's gonna ever keep you down, cause you're the best, nothing's gonna ever keep you down, you're the best. Olha, e finalmente a luta entre Johnny e Fetus, onde somos obrigados a acreditar que Larusso aí teria condição alguma, né mesmo, de chegar na final desse campeonato, né mesmo? E assim como o treinador do Sasha deveria ter feito na luta contra aquele Davi, né mesmo? O líder dos Cobra Kai exige que o seu aluno quebre Larusso no meio, não apenas vença a luta. E aí depois de dar uma voadora que qualquer criança dos anos 80 tomava 30 por segundo no colégio, não é mesmo? Larusso cai, igual uma garotinha, não é mesmo? E agora no hospital, MMA, Miyagi diz aí pra esse embuste que ele não precisa mais lutar. No need fight anymore. Mas o ego frágil de Larusso, não é mesmo, impede ele de se recolher a sua insignificância e se entregar voluntariamente à luta, que seria mais digno, obrigando Miyagi a fazer outro placebo reiki. Tô curado, quer dizer, não que isso é falso. E como o outro Cobra Kai, né mesmo, foi desclassificado por ser talvez maneiro demais, vamos ter finalmente Johnny versus Larusso, né mesmo? Na luta mais embaraçosa desde aquela Jake Paul versus Mike Tyson, de tão lerda, podre e mal editada. Depois de ouvir o treinador Cobra Kai Cariani dizer pra não ter perdão, né mesmo? Johnny tenta assassinar Larusso na luta. E a superioridade de luta e física de Johnny fica evidente quando ele quebra o joelho de Felipe Fetus. E obriga Larusso a realizar o golpe final, né mesmo? Garça japonesa, nocauteando Laurêncio com um único chute, provando que, obviamente, Miyagi pagou, né mesmo? Pro Larusso ganhar essa luta na encolha, porque não tem condição. Até porque esse golpe é totalmente ilegal, e eu nunca vi em nenhuma luta e ilegal em qualquer campeonato e no karatê. Mas esse é os anos 80 pra você, né mesmo? E aí, do nada, acaba essa bosta no golpe final. Não tem, tipo, ele se abraçando, não tem nada. O filme foi tão longo, né mesmo? Que acaba assim, no golpe final. Créditos rolam, não é mesmo? Eu vou te falar, maneiro mesmo era o Karate Kid 2, porque esse aí, pelo amor de Deus, eu fui todo animado e nem a música tema tem, que eu até esqueci. Tem essa só, You're the best, que é mó saco, não é mesmo? E a outra música era I am the man who will fight for John. Nem tem essa música. E o treinamento é totalmente horrível. O 2 é melhor, realmente. Que esse 1, vou te falar, não dá, é Malhação 2, menos 2.0. Eu achei assim, revisitando o filme, eu tinha uma ideia completamente diferente do que esse filme era. Vou te falar, porra, não dá. Só dá pra assistir através de flashback dos personagens no seriado Cobra Kai. Na primeira temporada, porque o resto das temporadas é um lixo. Você não precisa assistir esse filme, só ficar com ele na memória. Jamais reassista, até porque ele deve estar preso em algum streaming que você tem que pagar pra assistir. Então, pra mim, esse filme revisitado hoje em dia seria nota 5.7, um pouco acima da média, só pelo valor nostálgico e pelo Sr. Miyagi, que meio que salva o filme. O resto é uma lixeira. A Mãe, Mel Gibson, tudo ruim. Mas vale por um retrato do que a gente já viveu e, se Deus quiser, não vive mais. É mesmo? Então é isso, galera. Diz aí que filme, certo, eu devo assistir no Chapado. Curta, compartilha e dê o like, hype o vídeo, né mesmo? Talvez se torne membro, porque você ajuda esse canal a atingir aí patamares nunca alcançados, né mesmo? Na história da humanidade. E se você não fizer isso, eu vou ser obrigado a usar, hein? Alguém me deu um tiro enquanto eu tava me preparando pro golpe. Mas eu não morri ainda. Agora sim, eu morri.